Muito bem, nós estamos aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em Campinas, abençoando a vida das pessoas, na Avenida dos Expedicionários, número 80, em frente ao terminal Expedicionários. E esta reunião acontece sempre aos domingos, às 7 horas da manhã. Peço a você que compartilhe, que avise os seus amigos. Vamos espalhar a palavra de Deus pelos 4 cantos do mundo. Vamos entrar na Santa Revelação, livro de Salmos 42, versículo 7. Nós vamos fazer a leitura da primeira parte do versículo, que já é um remédio importante para nós, pessoal. Um alerta, um aviso, uma exortação. Salmos 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Para nós é o suficiente. Davi, ele escreve esse salmo quando ele está fugindo do rei Saul, e ele se esconde dentro de cavernas. E conforme os estudiosos falam, conforme ele ia entrando para o interior da caverna e vencendo as cachoeiras que lá dentro existiam, ele encontrava cada vez mais abismo à sua frente, não tinha fim aquele caminho. Quando nós aplicamos essa verdade na nossa vida, pessoal, nós precisamos entender o seguinte: o abismo, ele é algo sem fim. Quando a gente começa num caminho de quedas, de prejuízo, de destruição, nós vamos percebendo que não há limite para ele. Ou nós paramos de nos aprofundar e voltamos para a superfície, ou nós vamos chegar às mais profundezas, a grande profundeza ou a maior das trevas. Eu li algo que eu achei interessante e o escritor dizia assim: o primeiro passo para sair do buraco é parar de cavar. Há pessoas que chegaram a uma determinada situação, só que ao invés de virarem, mudarem o seu destino, elas continuam se aprofundando nesse abismo. Elas continuam repetindo as suas atitudes, maldosas, pecaminosas muitas vezes. E sabe o que vai acontecer? Um abismo chama outro, a destruição não vai ter fim, a destruição será ilimitada. E claro que esse não é o plano de Deus para a minha vida, para a sua, nem para a vida de ninguém. Nós estamos tratando do livro de Gênesis 27 e 38. Gênesis 27, 38. E para a gente rememorarmos o que temos falado, nós estamos citando esta semana a respeito da vida de Esaú e de Jacó. Esaú era o filho mais velho, Jacó era o filho mais novo. Pela ordem natural das coisas, o filho mais novo serviria ao filho mais velho, e esse filho mais velho seria o herdeiro da chamada bênção da primogenitura. Esaú tinha esse direito, era o mais velho. Mas quando jovem ainda, um dia voltando da caça, ele encontra o seu irmão preparando uma comida, e ele pede para o seu irmão Jacó: olha, me dá um pouco dessa comida. O Jacó falou: olha, dá, eu não dou, mas eu vendo. Ah, você quer vender? Por quanto você quer vender? E o Jacó disse: olha, eu quero a tua bênção, me vende a tua bênção, a bênção da primogenitura. O Esaú, totalmente displicente, relaxado, ele acaba precipitando-se, ele aceita aquela questão. E ele diz o seguinte: para que eu quero bênção de primogenitura, se neste momento eu estou morrendo de fome? Na verdade, foi a pior escolha da sua vida. Por quê? Porque nós já explicamos que bênção não é milagre. Milagre é uma coisa, bênção é outra. Nós explicamos que bênção é a aprovação da palavra a respeito de alguma coisa. Então, quando eu tenho a bênção do casamento, todos os atos que envolvem a relação conjugal, elas estão sob a aprovação de Deus. Então eu tenho tudo para ter uma vida abençoada, uma vida de milagre, uma vida de realizações. Quando eu recebo a aprovação da palavra, eu recebo também a capacidade para ser esposo, capacidade para ser pai, capacidade para ser o provedor da minha casa. Isso vale para tudo. Quem tem a bênção para ser um médico, quem tem a bênção para ser um advogado, quem tem a bênção para ser um pastor, quem tem a bênção para ser um empresário, quem tem a bênção para qualquer coisa. O Abraão tinha a bênção para ser pai de uma grande nação, e essa bênção foi passando de geração em geração. Sairia de Abraão, viria para Isaque e passaria para Esaú.
Só que Esaú desprezou essa bênção, portanto, ele perdeu a oportunidade de ter a habilidade de ser pai de um grande povo. Ele acabou transferindo para quem? Para o Jacó. A Bíblia diz que ele foi uma pessoa totalmente leviana, totalmente desaprovada pelos termos da palavra, né? Então nós vemos que ele passa a viver a vida imaginando que aquele ato nunca iria ter consequências, até que os anos passaram, e passa rápido, pessoal. Eu nasci no ano de 1980, no mesmo ano da fundação da Igreja da Graça. Hoje eu e a Igreja da Graça temos 41 anos, olha aí, parece que foi ontem, passa muito rápido. E se você perguntar para alguém que tem 80 anos, se o tempo passou rápido, o que essa pessoa vai dizer? Passou muito rápido, o tempo voa, pessoal. Resumindo, chegou o dia do Isaac partir, e ele então precisaria transferir a bênção para o filho que era o herdeiro dela. O Esaú seria este, mas como ele vendeu a bênção para o Jacó, a mamãe do Jacó falou: olha, Jacó, chegou a hora da transferência. A mamãe gostava dele. Falou: olha, faz o seguinte, veste a roupa do teu irmão, coloca pelos de ovelha, carneiro nas suas mãos e vai até o teu pai, porque o seu irmão está preparando um guisado para que ele então o abençoe, faça uma festa e o abençoe. Jacó correu, preparou o guisado, chegou primeiro, recebeu a bênção. Daqui a pouco chega o Esaú. O que o Esaú faz? Papai, cheguei para receber a bênção. Papai disse: mas quem é você? Eu sou Esaú. Ele disse: mas eu já te abençoei. Esaú disse: ah, papai, tem alguma coisa errada. Jacó, tanto é que o nome dele é suplantador. Ele me enganou e pelo jeito me enganou de novo, papai. Quer saber de uma coisa? Não pode ficar assim, por favor, me abençoe também. O Isaac disse: olha, infelizmente eu não posso, porque a bênção é uma só, e uma vez abençoado, abençoado para sempre. Sabe qual foi a reação do Esaú? Depois de ter vendido a bênção, depois de ter sido uma pessoa totalmente profana com as coisas de Deus, com as coisas sagradas, ele agora pretende se tornar um assassino. Olha o que diz o texto, Gênesis capítulo 27, verso 38, vamos lá? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai, abençoa-me também a mim. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque seu pai e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirá o seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Você vê que ele começa desprezando a bênção. A Bíblia diz que ele foi profano, né? A Bíblia diz que ele foi uma pessoa impura, e agora ele chega ao extremo de esperar com ansiosidade a morte do papai, para que ele pudesse matar o seu irmão. Alguém diz: pastor, como é que pode o neto de Abraão, filho de Isaque, fazer isso, agir dessa maneira? Qual foi a escola que ele teve? Qual foi o ensinamento que ele teve? Irmãos, quando a gente se desvia daquilo que um dia nós aprendemos, daquilo que um dia Deus nos deu, a nossa tendência é entrar num abismo sem fim. Lembrando dos salmos que nós acabamos de ler: um abismo chama outro abismo. Se a pessoa permite que o pecado tome conta do coração dela, esse pecado vai se espalhar por todas as áreas da sua vida. E uma coisa nós temos que nos atentar: o Esaú, ele não caiu de uma vez, ele foi caindo de uma forma sucessiva. Primeiro ele despreza a bênção, e depois ele tem o desejo, ele tem o plano de matar o seu próprio irmão. Pastor, mas isso acontece só com Esaú? Não, isso acontece com qualquer pessoa que não vigiar.
É aquela pessoa que um dia brilhou na mão de Deus, mas permitiu que o pecado entrasse. Que pecado, pastor? Matar, roubar, fumar, prostituir? Não necessariamente. Às vezes é a vaidade, às vezes é o medo, às vezes é o incômodo com o sucesso alheio, muitas vezes é o ciúme. Quantas pessoas eu já não vi sair da igreja por ciúme? Pastor, fulano está olhando para o meu marido, não sei quem está olhando para a minha mulher, e isso entra no coração da pessoa, ela perde a paz, ela perde a comunhão com Deus, e ela vai acabar perdendo a salvação. Diga, Deus me livre. Então é necessário nós atentarmos para as experiências que a palavra de Deus nos diz. Para quê? Para que nós possamos viver plenamente a vontade de Deus para a nossa vida. E eu provo a você que qualquer pessoa que está em pé pode cair. Vamos lá para o Novo Testamento, livro de Lucas 22, 33. O apóstolo São Pedro era um homem simples do povo, pescador, pouco letrado, mas foi uma das pessoas que Jesus mais se aproximou. Todas as vezes que Jesus escolhia alguém a dedo, ele tinha 12, tinha diversos discípulos e 12 apóstolos, mas sempre levava 3, Pedro, Tiago e João. Pedro desfrutava de uma confiança muito grande de Jesus e de um carinho muito grande também. Só que ele começa a entrar por um caminho, pessoal, que nós vemos muita gente entrar por ele todos os dias, todo o tempo. Qual o caminho, pastor? Essa verdadeira escada do fracasso, pessoal. Atitudes que vão fazendo com que a pessoa tome decisões, porque são decisões sucessivas, são encruzilhadas da vida, e essa pessoa chega no fundo do poço, pessoal. Primeira coisa, primeira característica, primeira posição que Pedro toma, que faz com que ele despenque na sua vida espiritual. Estava lá em cima, amado, querido, respeitado por Jesus, mas de repente ele começa a se afundar. Primeira coisa que faz com que Pedro tenha esse prejuízo, a autoconfiança. Vamos lá? Lucas 22, 33. Vamos ler a partir do 31 para o nosso entendimento ficar mais amplo. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Irmão, Jesus diz a ele: olha, Pedro, é o seguinte, Satanás pediu para cirandar você como trigo. Você vai ser amassado, você vai ser provado. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Pedro disse: Senhor, fique tranquilo, porque eu estou disposto a ir preso com o Senhor e até a morrer se for preciso. Jesus corrige logo em seguida, diz: amigo, desculpa, eu não ia te contar, mas eu vou. Hoje você vai me negar antes que o galo cante. Você vai negar 3 vezes. Irmão, quantas vezes nós achamos que uma pregação não é para nós? É para o vizinho, é para o ciclano, é para o beltrano. Eu ouvi a pregação uma vez, uma ilustração uma vez, talvez você já tenha ouvido, da irmã Severina. Eu ia falar Maria, mas o que tem mais no mundo é Maria, né? Então vamos falar de Severina. Irmã Severina é aquela que não perdia um culto, mas fiel, firme, só que era linguaruda que só Deus. Diga: Deus me livre. Vinha no culto, participava, orava, cria, dava glória, mas falava mal da vida de todo mundo. E o pastor precisava corrigi-la e tentou fazê-lo por meio da pregação. Você que fala mal da vida dos outros, cuidado, abre os olhos, vigia, Deus não está contigo, Deus não se agrada. Final do culto, a irmã Severina olhava para quem estava do lado e dizia: hoje Deus falou contigo, hein? E assim foi por anos, pastor sempre falando, sempre pegando firme. Olha, a língua incendeia uma floresta, é o menor órgão de todos, mas é perigoso. Isso e aquilo, toda palavra ociosa, nós vamos dar conta no dia do juízo. Acabou o culto. Irmão, como Deus falou contigo. Mas o pastor ficava doido, ficava bravo.
Teve um dia de chuva, mas tempestade, aquela que chove canivete, cabrito, chove tudo, pessoal. O pastor pensou até que não ia ter culto. Quem chega? Irmã Severina. Irmã Severina, é Severina mesmo? Mudei de nome, que às vezes eu mudo no meio do caminho. Severina. Chega a irmã Severina, o pastor diz, é hoje. Ah, para de falar da vida dos outros, você não pode ser assim, você precisa se purificar, se santificar, você não vai ter salvação se você continuar. E só a irmã Severina lá. Terminou o culto, a irmã Severina veio e disse, pastor, que palavra, hein? Hoje Deus falou com o senhor fortemente. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito, é sempre para o outro, é sempre para aquele. E por que nós tomamos muitas vezes essa postura, adotamos essa postura? Porque nós achamos que somos autossuficientes. Irmão, se Deus está te falando, abra os olhos. Se Deus está falando contigo, ainda que você hoje não consiga perceber a importância daquela palavra, um dia você vai precisar dela. A humildade, pessoal, ela precede a honra. Quer dizer, a pessoa humilde, ela aceita o aviso, ela aceita a exortação. Eu conto até a história de um amigo, né? Sofreu com essa doença aí maldita e não queriam medicá-lo, e eu fui lá, fiz um documento, fui até o hospital, bati o pé, falei com o médico e não, tudo bem, a gente vai medicar conforme está pedindo. E medicaram, 2 dias depois ele teve alta, saiu sem nenhuma sequela, sem nenhum problema. E um dia conversando com ele sobre isso, falei, amigo, graças a Deus, hein, salvei tua vida, hein, não esquece não. E ele falou para mim, pastor, mas se eu tivesse morrido, eu estaria com Jesus agora. Eu falei, então por que você não me avisou antes? Não é verdade? Você vê, né, como a gente esquece, né, das coisas que passam. Amigo, nunca tenha autoconfiança. Não tenha memória fraca, não seja uma pessoa inconstante, não seja uma pessoa omissa. Deus está te mostrando, ouça, Deus está te falando, ainda que seja contrário, repetindo, ao que você está vivendo hoje, um dia você vai precisar daquilo que Deus te falou. Segundo elemento, no mesmo capítulo 22, é o capítulo da queda de Pedro. Olha o versículo 44 agora. E posto em agonia, orava mais intensamente, Jesus, né? E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Primeiro, a autoconfiança, o excesso é prejudicial. Segundo, a displicência, pessoal. Jesus sendo Deus, Jesus sendo Filho de Deus, encarnado, ele ora para que ele pudesse vencer a tentação, para que ele pudesse vencer aquela luta, enquanto os apóstolos, homens comuns, estavam dormindo de quê? De tristeza. Tem gente que não vem na quarta-feira porque está dormindo de tristeza. Tem pessoas que não participam da sexta-feira porque estão dormindo numa falsa segurança. Não, já estou bem, estou abençoado. Há aqueles que não participam dos cultos de domingo porque acham que uma vez salvo, salvo para sempre. Não entre nesse engano. Primeiro, Pedro achou que aquelas palavras que Jesus deu a ele não eram tão importantes. Agora, Jesus orando, suando gotas de sangue, Pedro dormindo. Enquanto a igreja está em oração, onde você está? Enquanto a igreja batalhou esses últimos 2 anos, aonde você estava? E aonde você estará no futuro? É uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos, pessoal. O que nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual? O que nós estamos fazendo com a nossa alma? A pessoa vai numa academia 3, 4, 5 vezes por semana, mas não vem uma na igreja. Realmente o seu corpo está muito preparado, mas a sua alma infelizmente não está. A displicência, o que é displicência? Relaxo, abandono, é a falta de cautela, é a falta de cuidado. A sua família precisa de você, sua casa precisa de você.
Irmão, Jesus batizou-se assim que foi tido por apto, porque o povo judeu só batizava após os 30 anos, que era quando chegava a maioridade. Tem pessoas que não batizaram-se até hoje. Não é possível. Se Jesus teve a cautela do batismo, você não vai ter a mesma cautela? Veja o retrato. Jesus suava em oração. E os apóstolos? Eu lembro do desenho do Pica-Pau, a barba subindo e descendo. Alguém assistiu esse desenho? Sim, todo mundo, né? Talvez esse seja um retrato de muita gente. Primeiro, autoconfiança. Segundo, displicência. Terceiro passo da queda. Vamos lá? 22, Lucas, verso 49 agora. E vendo os que estavam com ele e o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Primeiro, autoconfiança. Segundo, displicência, relaxo. Terceiro, precipitação. Há pessoas que não conseguem esperar a direção de Deus, pessoal. As coisas começam a dar errado e sabe de quem é a culpa? De Deus. Puxa, eu vou à igreja, tudo dá errado para mim. Tropeço em tudo quanto é paralelepípedo, perco dinheiro, papagaio morre, tudo dá errado, mas a pessoa faz tudo ao contrário do que ouve. Ou quando faz a pergunta a Deus, não espera a resposta. Vai agindo conforme a direção do A, do B, do C, do D, o palpite da vizinha, do primo, do irmão, E Deus já falou contigo a respeito de alguma coisa? E é claro que nós estamos falando de direções específicas. E essas, às vezes, são difíceis de entender porque Deus fala ao coração. Nós temos que sentir no fundo da alma, e muitas vezes o coração endurecido não ouve a voz de Deus. Mas tem outras coisas, pessoal, que já estão escritas na Bíblia e qualquer um pode ter acesso. Por exemplo, Senhor, moro há 29 anos com essa pessoa, será que eu devo casar? Mas você precisa pedir a Deus uma direção como essa? Você precisa pedir a Deus, já está escrito na Bíblia que Deus abençoa o matrimônio, o leito sem mácula, que aquilo que Deus une o homem não separa. Resumindo, você já tem a direção. Jesus recebeu 1 milhão, será que eu tenho que dar o dízimo? Jesus, eu preciso batizar, eu quero que o Senhor confirme. Como confirma? Aquele que crer e for batizado será salvo, já está mais do que confirmado. Domingo, Senhor, será que eu vou na igreja? Se chover amanhã é sinal que eu devo ir, se não chover é que eu não devo. É capaz de chover no Brasil inteiro e não chover na tua casa, porque o diabo é bom em enganar as pessoas, e tem gente que gosta de ser enganado, pessoal. Tem pessoas que têm prazer em ser enganadas. Então, quer dizer, você não precisa pedir direção daquilo que Deus já determinou. Só que muitas vezes somos precipitados e fazemos do nosso jeito. Não, eu quero assim, eu quero de outro jeito, eu penso que é melhor para mim. Então, tudo bem. E colocamos um monte de desculpa para isso, né? Não, eu fiz, porque o pastor é homem como eu. Então, por mais que ele tenha me aconselhado, ele pode estar errado, é verdade. Mas quando desobedeceram Moisés lá no deserto, desobedeceram no mesmo pretexto, ele é homem como a gente. Quando desobedeceram os profetas no passado, desobedeceram no mesmo contexto. Não, porque você é homem como nós. E assim sucessivamente. Porque se fosse direto, a ordem direto de Jesus, eu obedeceria. Um monte de gente conheceu Jesus pessoalmente e não obedeceu do mesmo jeito. Lembra o jovem rico? Vende o que tem, dá aos pobres e me segue. O que ele fez? Ele foi embora. Ele achou melhor de outro jeito. Mas é o que? A precipitação. É a pessoa que não sabe esperar o tempo, o modo, a maneira, a forma, o projeto, o propósito. E a precipitação faz com que a pessoa pegue uma espada e corte a orelha de um soldado. Você sabe que o Senhor Jesus, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não poderia ter mácula, mancha, pecado, porque senão ele teria morrido pelo seu próprio pecado e não pelo nosso. Essa atitude de Pedro poderia ter posto
a perder todo o plano da salvação. Porque Pedro fazia parte do grupo liderado por quem? Por Jesus. Aquela lesão no soldado poderia ter feito com que todo aquele grupo fosse condenado à morte por insurgência contra o Império Romano, por lesão a um soldado romano, e Roma era imperdoável. Roma só queria, Roma não perdoava, Roma só queria um motivo para matar, até para que fosse ainda mais respeitada e temida. Quando nós queremos dominar uma sociedade, o primeiro instrumento a ser utilizado é o medo, pessoal. E Roma utilizava-se do medo para manter os seus subordinados, vamos dizer assim, né? Obedientes. Quer dizer, nesse momento Pedro poderia ter estragado todo o plano de salvação. Por quê? Porque foi precipitado. Eu vou embora da igreja. Tudo bem, só não esquece que você tem filhos. Aonde você vai criar esses filhos? Fora da igreja? Um mundo desse jeito? Eu não concordo, eu não aceito, eu não quero. Espera aí, as nossas convergências são muito maiores do que as nossas divergências, pessoal. Você pode não gostar da cor da minha gravata, você pode não gostar do meu andar. Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Então nós vamos nos suportar e nós vamos permanecer fazendo a vontade de Deus. Diga amém, gente. Os porcos espinhos morrendo de frio. Cada um dormia num canto, porque como é que vai dormir encostadinho num porco espinho? Mas perceberam que precisavam dormir juntos e se encostaram um no outro e começaram a espitar um outro. Separaram de novo e começaram a passar frio novamente. Aí eles entenderam que o espinho era menos dolorido do que o frio. Então era melhor se unir de novo. Esse tem que ser o nosso raciocínio. Você dentro da igreja, na casa de Deus, firme com Jesus, você vai ter uma vida abençoada, uma família saudável. Você vai ter um casamento iluminado, uma vida financeira próspera. Então as nossas diferenças, porque somos seres humanos, elas não podem ser motivo para nos tirar da presença e da casa de Deus. Agora a precipitação faz tirar. E depois que a pessoa sai daquela porta, e isso vale para qualquer igreja, não é especificamente para essa não, o orgulho não deixa mais ela voltar. E parabéns para quem consegue vencer o orgulho. Realmente você conseguiu a maior das vitórias, que é vencer a si mesmo. Irmão do céu, não se precipite. Nós vamos para o quarto degrau da derrota de Pedro, né? Lucas 22, agora o 54, vamos lá. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Tem muita gente que segue a Jesus, pessoal, é verdade. Mas precisa ver de que modo nós seguimos a Jesus. De que modo? Somos da família de Jesus, somos da casa de Jesus, somos amigos de Jesus ou somos meros seguidores, observadores, quem sabe até críticos? Não, porque Deus não me abençoa, eu acredito, Deus sabe que eu acredito, Deus sabe. Resumindo, Pedro, o homem que era da casa de Jesus, agora ele passa a seguir Jesus de longe. Por quê? Porque Jesus estava preso. Muitas vezes, irmãos, nós temos motivo para fazer o que estamos fazendo, mas não temos o direito de fazer. Afinal de contas, se Jesus estava preso, era para dar a sua vida em favor do próprio Pedro, de mim e de você. Então ele não tinha direito de abandonar o Senhor nesse momento. Quantos têm abandonado a congregação para salvarem as suas vidas? E eu te pergunto, que vida que você quer salvar? Jesus foi bem claro, prevendo as coisas que aconteceriam no nosso tempo. Aquele que quiser salvar a sua vida acabará perdendo, mas aquele que perder a encontrará. Resumindo, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Na pior das hipóteses, presta atenção, a única coisa que pode te acontecer é você encontrar com o Senhor para a vida eterna. Isso é o pior que pode te acontecer, que seria o melhor dos acontecimentos. Porque a salvação da nossa alma, para quem crê, e aqui tem um povo que crê, sim ou não?
é o melhor que nos pode acontecer. Meu irmão, Pedro estava movido pelo medo, Pedro estava movido pela incerteza, pela insegurança, mas ele não poderia jamais ter seguido Jesus de longe. Ele tinha que estar junto, ele tinha que estar perto. Quantos de nós decepcionamos o Senhor, pessoal? Jesus espera muito de nós. Eu fico pensando, imagina numa santa ceia como hoje, Jesus está aqui, nós participaremos do corpo e do sangue do Senhor, e se Jesus está aqui, será que Ele já não esperava por você nesta manhã? Claro que te esperava. E se você não tivesse vindo, será que você não entristeceria o coração de Deus? Ah, pastor, mas eu tenho motivo, trabalhei a noite toda. Eu tive uma senhora, membro de uma das igrejas que eu passei, e essa senhora trabalhava numa pizzaria que era 24 horas. E ela entrava, vamos supor, 10 da noite e saía às 6 da manhã. E essa senhora vinha direto para o culto. E ela participava da primeira reunião do dia. Porque ela dizia o seguinte: pastor, se eu for para casa eu vou dormir. E se eu dormir eu vou acordar 3 horas da tarde. Acordando 3 da tarde eu tenho os afazeres da minha casa. Eu vou acabar não vindo à igreja. Então o que é que eu faço? Eu saio direto do trabalho, adoro meu Deus, cumpro com as minhas obrigações e depois eu vou dormir, depois eu vou cuidar da minha casa. Você vê que o que para muitos seria motivo para não vir, para ela foi a razão para ela ter vindo, porque eu trabalho aqui do lado, saio 6 da manhã, já venho direto para cá. Um outro caso marcou muito a minha vida. Pastor, eu não trabalho, uma senhora já, só meu marido trabalha e ele não deixa, não permite que eu dê dízimo nem oferta. Eu não vou trazer problema para minha casa, do dinheiro dele eu não dou um centavo. Faço compras, pago as despesas, mas eu não mexo no dinheiro dele, é dele, não é meu. Mas ele me dá R$50 naquela época, um exemplo. E R$50 o dízimo seria 5. Aí é meu, eu faço o que eu quiser. Então o que eu faço, pastor? Em vez de pegar os 50 e dar dízimo de 5, eu compro coco, leite condensado, faço cocadas. Desses 50 eu faço virar 200. Estou dando um exemplo, porque os valores podem ser outros devido ao tempo. E então eu dou o dízimo 4 vezes mais do que eu daria. Eu não aceito servir a Deus de maneira inferior ao que eu poderia. Uma senhora simples, como todos aqui. Então você vê, irmãos, que a pessoa às vezes até tem motivo. Poderia dizer: pastor, eu não ajudo em nada a igreja porque eu não recebo nada. R$5 é o que eu posso dar. Mas ela encontrou motivo para multiplicar. Numa vigília de madrugada, de ano novo, ela vem na frente do altar, no meio da oração da virada: pastor, acabei de receber um telefonema, meu filho sofreu um acidente de moto, o ônibus passou por cima da moto. Isso foi em Suzano, quando eu passei lá. O ônibus passou por cima da moto, eu não sei como é que ele está, eu estou indo para lá agora. Até emociono porque eu chorei junto com ela, porque uma pessoa que tem uma atitude como essa, ela marca a nossa vida para sempre, pessoal. Não é pela quantidade, é pela qualidade da coisa, fidelidade. E eu falei, no meio da... eu ouvi e abençoei, na hora da oração ela foi. Meia hora depois ela me ligou, falou: pastor, o ônibus passou por cima da moto, mas quando o ônibus bateu, meu filho foi jogado para a calçada e ele não teve um arranhão sequer. Irmão, valeu cada cocada. Não é que você compra a Deus, Deus não está à venda. E mesmo que estivesse, que seria um absurdo, nós não teremos condições de pagar. Mas você vê que os valores do coração da pessoa, Deus conhece, irmão. Deus honra, Deus livra, Deus dá vitória, Deus prospera, Deus salva. E é o que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Apenas não se afaste, independente do motivo. Não, meu motivo é dinheiro. Vem a pé. Quantas vezes eu vim a pé à igreja? Quantas vezes eu vim a pé? Isso quando eu só tinha o dinheiro da condução, muitas vezes, ofertava a condução e voltava a pé para casa, falando em línguas e adorando a Deus. Da Vila Matilde até a cidade aí, Carvalho, onde eu morava, quem conhece São Paulo, dá aí uns 8 quilômetros mais ou menos. A Lívia com a Giovana pequena, o Felipe, eu dizia: não, você vai de ônibus, você não tem nada a ver com a minha loucura. Porque a fé muitas vezes é uma loucura.
pelo menos para os que não creem. E eu dizia, você vai de ônibus e eu vou a pé. Não, mas tá, fica tranquila, Deus é comigo. Ela ia e eu ia, caminhando, cantando, adorando, louvando. E irmão, foi esse alimento que me trouxe até aqui. Foi essa força que Deus me deu. Não hoje, porque hoje é o resultado. Mas a semente foi plantada lá atrás. Tudo que você está vivendo hoje é uma semente que você plantou. Lembra aquele período que você brilhava na mão de Deus? Você plantou para brilhar. E sabe por que se apagou? Porque parou de plantar. Para de regar uma planta para você ver, por mais linda que ela seja, veja o que vai acontecer com ela. Ah, pastor, mas eu parei de regar porque dá trabalho, eu parei de regar porque é longe, Não estou falando dos motivos, eu estou falando das consequências. Pedro se afastou de Jesus porque estava correndo risco de morte, ou risco de vida, como falam os técnicos. Mas ele não tinha direito, porque ele falou lá atrás que ainda que fosse para morrer, ele estava preparado. Quem lembra? Acabamos de ler. O penúltimo está no verso abaixo, verso 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Aqui é o próximo passo. Sabe por quê? Porque se eu não estou na igreja, eu estou em outro lugar. E que outro lugar é esse? Porque eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se eu não estou na igreja, por exemplo, numa quarta-feira, 7h30 da noite, onde é que eu estou? Mas eu estou na academia. Nada contra. Não estou falando que é errado, não. Mas trocar um culto para estar num ambiente como esse, o seu corpo vai ficar realmente, como diz o outro, maromba. Mas o seu espírito, meu irmão, vai virar um bacalhau seco. Pedro, em vez de estar com Jesus, sabe onde ele estava? Na fogueirinha dos pecadores. Lugar bom para se perder, diga Deus me livre. Na fogueirinha dos desviados, na fogueirinha dos insatisfeitos, na fogueirinha dos críticos. Tem muita coisa que eu não concordo. Pode pôr a mão na cabeça que manifesta. Quem fala assim está endemoniado, irmão. Sabe por quê? Porque a igreja é a mesma, a casa é a mesma, Jesus é o mesmo, a palavra é a mesma. E quando você começou na fé, você começou porque tinha muita coisa que você concordava. Ai, que lugar maravilhoso. Ai, como a igreja é gostosa. Ai, como a igreja é boa. Ai, como a igreja é um lugar lindo de estar. Ai, que maravilha. O tempo passou e as qualidades foram deixadas de lado e a pessoa começa a evidenciar os defeitos. Resumindo, o mesmo Pedro, o mesmo Jesus. Sabe o que mudou? As prioridades, os valores, o temor. Era o mesmo Pedro, a mesma pessoa. Nós estamos em constante mutação, isso é verdade. Queria eu ter a experiência que eu tenho hoje com 20 anos de idade. Poxa vida, teria feito muita coisa que eu deixei de fazer. Só que nós crescemos. Nós evoluímos, a evolução ela é parte do ser humano, só que evolução é plano de Deus, involução, que é ao contrário, é obra do diabo. Pedro não estava evoluindo, ele estava retrocedendo. E sabe qual foi o resultado de tudo isso, pessoal? Primeiro, da autoconfiança, não ouvir o que Jesus disse. Da displicência, enquanto Jesus suava sangue, ele dormia. Da precipitação, ao invés de esperar a direção. Senhor, quer que façamos alguma coisa? Pegou a espada e não poderia. Do afastamento e das más companhias na fogueirinha dos pecadores. Nós vamos lá para o verso 57. Aliás, vamos 56, para a gente ter uma visão boa. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Não vou nem repetir aqui, não vou nem continuar a leitura, porque você já sabe que ele reitera isso por mais 2 vezes. Nós nos atentamos muito para o resultado. Qual foi o resultado? Pedro negou Jesus. Só que o mais importante para nós não é o resultado. O mais importante para nós é o caminho que ele trilhou. Por quê? Porque nós podemos estar nesse caminho hoje.
Nós podemos estar entrando num abismo que vai chamar outro, que vai chamar outro, que vai chamar outro. E daqui a pouco, você que era um dos 3 da confiança do Senhor, você que entrava na casa onde a menina estava morta, você que viu a transfiguração, ninguém nunca tinha visto isso na história da humanidade. Moisés, Elias e Jesus no meio, as 3 fases da Bíblia. Agora está dizendo: eu não o conheço. Pastor, esse camarada está louco? Não, ele não está louco não, ele foi ficando aos poucos. Tem uma hora que a gente tem que olhar no espelho, pessoal, e perceber se nós não estamos nesta escadaria. E vou dizer a você uma coisa, isso aqui funciona mais ou menos como uma escada rolante. Quando a gente desce uma escada que não era para descer, claro que as normas de segurança dizem que você nunca pode voltar, tentar subir a escada, mas nós fazemos isso constantemente. Você pega uma escada rolante, começa a descer, você vê que não era aquela, o que você faz? E sobe. Só que quando você já está muito avançado, dá para subir? Não dá, você não vai vencer. Os riscos são maiores do que os benefícios. O pecado é essa escada rolante. Pisou, viu que está indo, o que eu tenho que fazer? Volta, melhor que nem pise. Melhor é nem pegar a escada errada, mas se pegou, ainda dá tempo de voltar. Depois que tiver do meio para frente, meu irmão, aí é um abismo chamando o outro, não tem muito o que fazer. Pedro não era um louco, Pedro era um homem santo de Deus. Ele ficou louco no meio do caminho. Que Deus nos livre, que Deus nos abençoe e que esteja do nosso lado. Vamos aplaudir o Senhor maravilhoso. Canta do Williams. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mais vale um dia, oh glória a Deus, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha e vamos aplaudir Jesus de Nazaré. Que esta palavra tenha falado ao teu coração e que você volte o quanto antes. O Senhor tem bênção para você, o Senhor tem coisas maravilhosas para entregar nas tuas mãos, e se você permanecer fiel, sem incidir nos erros que nós acabamos de comentar, eu tenho certeza que a tua chegada será maravilhosa. Fique firme na presença de Deus. Aqui em Campinas, nós estamos na Avenida dos Expedicionários, número 80, no começo da Campos Sales, cruzamento com a 11 de agosto, e às 7 horas da manhã, todos os domingos, estamos reunidos na fé. A nossa Santa Ceia acontece sempre ao segundo domingo do mês, e você é o meu convidado especial. Nós vamos disponibilizar os números das contas bancárias para você que deseja ajudar essa obra, abençoar a casa de Deus. Você pode fazer a sua transferência, o Pix, e enviar o comprovante para o nosso WhatsApp. O WhatsApp de número 19 999 508 177, e então você estará abençoando a obra de Deus no Brasil, no mundo e, claro, aqui também na cidade de Campinas, tá bom? As contas aparecem, o WhatsApp já foi disponibilizado, também você pode se informar sobre o endereço das igrejas e também pedido de oração por esse mesmo número. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ficando por aqui e um abraço no coração. Até a próxima. Vamos aplaudir Jesus?